Aqui a pergunta é como lidar com a insegurança no relacionamento. É nesta relação que você tem com você mesmo. É na relação que você tem com o outro. É na relação que você tem com situações que ocorrem, que acontecem. Com os momentos que a vida apresenta. São nessas relações que temos o problema. Os diversos problemas estão presentes dentro dessas relações. A vida humana, ela consiste nesse formato psicológico de ser, como nós conhecemos, de problemas. Não conseguimos romper com isso. Não há como romper com isso sem rompermos com esse elemento que vem do passado. A vida aqui nesse instante, nesse momento, o contato com pessoas nesse instante, com situações agora, aqui, com ocorrências, eventos e acontecimentos surgindo nesse exato momento. Isso não se constitui de problemas. Nada disso é, de fato, um problema. O problema surge é quando esse elemento que se vê separado daquilo que está presente aqui nesse instante aparece. Esse elemento é esse elemento que vem do passado. Então nós temos que investigar a natureza do eu, desse mim, dessa pessoa que nós somos. Porque é essa pessoa que vem do passado. O seu nome é algo que vem do passado. A sua história é algo que vem do passado. Suas lembranças e memórias vêm do passado. Assim sendo, o seu contato com a esposa e a divergência e há conflito e há problema nessa relação. O seu contato com ele ou ela, com o marido, com o filho ou com alguém é um contato onde o conflito está presente. E ele está presente porque você, como pessoa, o que você traz para esse momento, nesse contato, é o passado. É a lembrança dele ou dela. Você nunca está num contato real com aquilo que está presente aqui, nesse instante. O seu contato é a partir de um olhar, de uma perspectiva, de uma visão que vem do passado. Assim, há uma cortina entre esse momento presente, o que está aqui, nesse instante, e você. Uma vez que, como pessoa, como alguém, você é esse elemento. Que não é outra coisa a não ser um conjunto de memórias, recordações, lembranças e imagens de ocorrências, situações, acontecimentos e outras relações que você já teve com ele ou ela. Vamos compreender isso aqui com bastante clareza. A memória que você tem lhe dá a identidade que você é. É simples. Toda essa memória que você representa, que você é,
nesse instante. O nome é a memória, a história é a memória. As situações desagradáveis com ela ou ele é a memória. As situações também de prazer com ele ou ela é a memória. Tudo é memória. A pessoa é a memória. Você não tem nada a dizer sobre você sem o passado. Que você é. Que você representa. Vejam a beleza desse encontro que estamos tendo aqui, nesse momento. Porque aqui estamos dizendo para você que há sim uma vida real, livre do passado. E essa vida real não consiste desse você, como você se vê, como os outros te veem, porque eles também estão olhando para você com base no passado, que você representa para eles, que você representou para eles. Assim como você os vê, eles também estão te vendo. E a beleza desse encontro aqui é descobrir que, nesse momento, é possível nós termos um contato direto com a verdade sobre nós mesmos. Esse encontro é aquilo que eu tenho chamado de imersão no autoconhecimento. Me parece que todas as nossas falas aqui giram em torno exatamente desta visão clara da revelação do que somos, aqui e agora. Isso requer a eliminação desse formato de passado que o eu representa, que a pessoa representa, que esse mim representa. Então aqui estamos vendo exatamente isso com você. Como lidar com as diversas situações que surgem na vida. Isso é algo impossível. Lidar com tudo que surge sem conflito, sem contradição, sem sofrimento. Quando não há a visão da verdade, de como você funciona, de como você estabelece essas relações, que acabamos de colocar aqui para você. Elas são estabelecidas com base no passado. Então é impossível uma vida de relação sem conflito, sem contradição, sem problema, sem sofrimento, enquanto estiver presente essa entidade, essa suposta real identidade. Não há nada de real nessa identidade, a não ser essa realidade que o pensamento tem construído, tem estabelecido, com base na memória, com base no passado. Um olhar direto para todo esse movimento interno. Daí a importância do autoconhecimento. Um olhar direto para todo esse movimento do eu, para todo esse movimento do ego. É o fim desta ilusão. É o fim desta psicológica condição de relação ou relacionamento. Nossa relação é com situações, acontecimentos, objetos. Você está numa relação com o seu carro, com a sua casa, com o seu telefone celular. Isso é relação? Em geral, não temos problema com esse nível de relação. Embora mesmo aqui
psicologicamente, esse sentido do eu, do ego, está sempre criando algum nível também de desconforto ou conflito, mesmo numa relação com objetos. Mas é muito mais comum o problema surgir na relação com situações e com pessoas. E essa relação com pessoas é o que nós chamamos de relacionamento. Observe que uma boa parte, um percentual muito grande de problemas em nossas vidas estão presentes dentro exatamente destas relações entre pessoas, que são os nossos relacionamentos. Descobrir a verdade sobre si mesmo é ir além desta psicológica condição, que é prisioneira do modelo do pensamento. E por que é que esse problema está presente aqui, neste relacionamento? Porque esse relacionamento, ele está se assentando no pensamento. É um relacionamento que se assentou na base do pensamento. O pensamento que eu tenho sobre você e o pensamento que você tem sobre mim são conclusões mentais. São ideias, são crenças. Em alguns momentos eu gosto de você, em outros eu não gosto de você. Em outros fico à vontade, em outros momentos me sinto intimidado ou apavorado ou com medo. Em outros eu fico apaixonado, atraído, seduzido. Então, repare, todos esses estados em que o ser humano se encontra são estados que estão variando. São estados internos de ordem emocional, sentimental, que estão variando em razão do pensamento do momento e da pessoa específica com a qual você trata. Você sente isso dela, desta ou daquela outra pessoa. E aquela ou a outra pessoa sente isso de você. Então, nossas relações assentadas no pensamento são conflituosas, problemáticas, desordeiras, contraditórias. Vivemos em estados internos que estão variando em razão da sensação que o pensamento produz. Seja um sentimento, uma emoção, uma apreensão, ou qualquer estado que esteja presente, em razão da sensação que se faz presente. Aqui nós temos a presença da conclusão mental, da certeza que o pensamento nos traz, que o pensamento nos dá. Uma conclusão? Repare, é só uma conclusão? Uma absoluta certeza. Veja, uma absoluta certeza temporária. Porque no momento em que eu aprecio você, o pensamento me diz que isso será para sempre. Essa questão do amor presente que sentimos pelas pessoas. Repare, vamos investigar isso. O que é esse amor que sinto por alguém? Primeiro, quem é esse alguém que sou eu? Que sente o que sente especificamente por quem sente. E por que sente isso
com aquela pessoa e não com uma outra pessoa. Isso tem algo a ver com ele ou ela, ou tem a ver com o modelo psicológico de pensamento que está presente aqui, nesse mim, nesse eu? Observe que nada disso nós investigamos. Quando uma emoção, sentimento, sensação está presente, não percebemos que o que há por trás disso é um modelo de pensamento. E todo pensamento em você, observe isso, todo pensamento em você é algo presente em razão do passado. É só uma experiência registrada dentro de você, nesse formato de pensamento, sensação, sentimento e emoção. Algumas experiências que são lembranças em você já lhe deram prazer, já lhe preencheram psicologicamente em algum momento. Isso está reservado, guardado. É parte desta memória desse mim, desse eu, daquilo que hoje é você. E nesse encontro com ele ou ela, isso de novo aparece. O que não é outra coisa a não ser uma memória, um pensamento com uma sensação, sentimento ou emoção de prazer. Nesse contato, observe que é isso que nós chamamos de amor, de estar amando, de estar apaixonado. Evidente que não temos qualquer ciência de nada disso a nível consciente, mas aqui se trata de uma memória ou lembrança em um nível profundo, oculto, reservado, algo a nível inconsciente que está agora aparecendo. Assim, é importante que compreendamos isso. Os nossos sentimentos, emoções, sensações e percepções desse momento, eles têm por princípio esse fundo do qual não temos consciência. Então, esse fundo inconsciente se revela nesse ou naquele formato. Se é no formato de prazer, preenchimento e satisfação, nós chamamos de amor. No contato com ele ou ela. Mas tudo isso está o tempo inteiro mudando. Quando as situações mudam, as circunstâncias mudam, novas situações acontecem, esse pensamento, sentimento, sensação e percepção também altera. Assim, não compreendemos a verdade sobre nós mesmos. E queremos descobrir o que é lidar com a insegurança no relacionamento. Reparem, isso requer a presença da visão da verdade sobre você. Ramana Maharshi, o sábio lá da montanha de Arunachala, todos que se aproximavam dele com problemas, a única recomendação era que ele ou ela se tornasse ciente desse próprio eu, porque é nesse eu que está todo o problema. Ramana chamava de Atma Vichara. Então, Atma Vichara de Ramana Maharshi é a aproximação desse olhar para esse movimento interno.
Uma vez que você se torne ciente desse próprio movimento interno, que é o movimento do eu, você tem uma visão da verdade sobre você. Então aqui a pergunta é: quem sou eu? Enquanto não ficar claro para você, repare, que é exatamente esse movimento psicológico desta ego-identidade presente, se processando, ocorrendo de uma forma completamente mecânica, inconsciente. Enquanto isso se sustentar, a ilusão estará presente e o problema estará presente. Assim, a ilusão estará presente, a ignorância estará presente, o sofrimento estará presente. A verdade da revelação daquilo que é você é a compreensão do movimento do eu, do movimento do ego. Então ele cessa, ele termina. Esse sentido do eu, do ego, desse mim, a ilusão dessa identidade que se vê separada e à parte da vida, separada do outro, separada de Deus. É essa identidade que se sustenta com problemas, em razão desse modelo de separação. Qual é a verdade daquilo que é você? Ter uma aproximação de si mesmo é ter a ciência da revelação, da verdade divina. Então, Atma Vichara é a aproximação direta da revelação do autoconhecimento. E quando isso está presente, algo novo surge. Isso é o fim desta velha condição de identidade egóica e, portanto, de problema presente na vida. É isso que estamos trabalhando aqui com você, nesses encontros. Aqui, aos sábados e domingos, estamos juntos, investigando esse assunto, aprofundando isso. Há algo que se faz necessário para as nossas vidas nesse momento. É o despertar desse natural estado de ser, onde o sentido do eu não está mais presente. Então aqui, na descrição do vídeo, você tem o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros nos finais de semana. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz algum sentido para você, fica aqui um convite, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Se estou atento para observar esse movimento, há nesta aproximação o verdadeiro autoconhecimento. Então, nesse autoconhecimento, existe a possibilidade desta radical transformação psicológica